Boa noite, gente. Tivemos um probleminha aqui com o telefone, mas já vamos começar a nossa live. Nossa, boa noite, Luciana. Boa noite, Márcia. Eita, que surra! Boa noite, nossa, Boa você tá da noite. sorte, Boa tudo noite, bom? doutora Bruna. Então, Tudo bem? gente, boa noite. Obrigada a todos e desculpem o contratempo, porque não sei o que aconteceu, travou tudo, ninguém conseguia conectar com ninguém. O programa Enfim, foi Peopleware. então, gente, mais um mês, assim, esse mês muito importante, né? Março, por ser o mês de aniversário do pintor Vicente Van Gogh, né? Que, segundo as evidências, ele tudo leva a crer que ele era portador do transtorno bipolar. E também é o mês do meu aniversário, né? Para a gente dar uma descontraída, então é mais importante ainda. E assim, falar do transtorno bipolar, que é uma doença crônica, é um problema de saúde pública, como ele é elevado, assim, o número de mortalidade com prejuízo socioeconômico, familiar, social, cognitivo, profissional, enfim. A gente está falando de um transtorno que é dividido em espectro, né? Tipo 1, tipo 2. Enfim, isso nós vamos falar ao longo do mês de março, porque é o mês do transtorno bipolar. E para falar um pouquinho da adesão, dos desafios da adesão ao tratamento, a gente tem a honra de ter hoje a psiquiatra, a doutora Bruna É grande, Versosa, doutora uma Bruna. grande, pois é uma especialista também no transtorno bipolar, parceira da gente no tratamento de alguns pacientes. Então, Sim. assim, ela é uma querida e está aqui para tirar a dúvida de todos que estão aqui e de esclarecer também o que ela quiser. Enfim, a palavra é sua, querida. Oi, boa noite, né? Me apresentar, eu sou a Bruna Versosa, médica psiquiatra. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Quero agradecer pelo convite, parabenizar por esse projeto que vocês estão fazendo aí, levando muito conhecimento para muita gente, né? E só tenho a agradecer mesmo de estar aqui no mês de março, né? Olha que responsabilidade. É. Fico muito grata de estar aqui hoje com vocês, falando de um tema que eu gosto muito, né? Que é bem complexo, mas que a gente está aqui, né? Sempre estudando, sempre se atualizando para poder transmitir esse conhecimento. Quanto mais informação, menos estigma, menos preconceito, né? Esse é o objetivo do Bipopapo. É. Falar nisso, doutora Bruna, o nosso tema hoje é os desafios à adesão ao tratamento. Você pode falar um pouquinho sobre essa dificuldade, tanto no consultório, você também atende no CAPS, não é mesmo? Então, é um tema muito importante, né? Porque a adesão, ela tem vários passos, né? Eu acredito que a primeira questão que entra nessa parte de adesão medicamentosa é o primeiro contato ali do paciente com o psiquiatra, né? E eu diria até que com o psicólogo também. Então, numa consulta, né, a gente se pondo no lugar dos pacientes, se um médico chega para a gente falar, ó, você vai tomar isso aqui, e não explica nada, é bem difícil a gente tomar, né? Então, explicar, né, isso aqui você vai tomar por tanto tempo, os efeitos colaterais são esses, a importância desse remédio é por isso, ele vai te ajudar dessa forma. Então, acredito que a primeira questão que a gente tem que avaliar é esse primeiro contato médico-paciente, para que ele se sinta confortável, sinta segurança. E eu diria que também, né, uma questão que acaba atrapalhando são os efeitos colaterais. Todas as medicações podem ter efeitos colaterais. Se a gente prescreve um dipirona, eu não tenho como falar que, olha, toma isso aqui, que vai ser tudo lindo, não vai ter nada. A gente não pode. Então, tem alguns medicamentos que vão ter efeitos colaterais que são muito raros, mas que podem acontecer comigo, e efeitos que são muito comuns que não podem acontecer. Dentro de uma mesma família, né, a gente vê muito isso, porque minha mãe ou meu pai ou alguém da família tomou medicação tal, ficou mal, e aí eu não quero tomar. Isso está errado, porque cada pessoa tem um organismo, e eu também não posso garantir
né? E em um vai ter uma coisa, em outro não, então a gente vai ter que testar, é testando mesmo. Só que isso é bem complicado. Uma coisa é eu, Bruna, estar aqui de boa, falar tenha paciência. Outra coisa é o paciente que está o tempo todo, precisa me matar, não vai passar, não tem mais jeito. Essa questão de esperar fazer efeito é que mexe, né? Outra coisa também importante é a falta de rede de apoio, o apoio familiar. A gente vai ter paciente que tem uma família muito boa, né? Uma família que vai ajudar, que vai estar ali para segurar a mão, mas também vamos ter famílias em que não vai dar para contar, né? Que vai falar, não, você não é doente, você precisa ir para a igreja, não vá, não precisa de psicólogo, porque psicólogo sempre foi coisa de doido, médico, psiquiatra jamais. Então, isso acaba dificultando essa falta de rede de apoio. Então, a terapia vai estar aí sendo importante para essa parte medicamentosa, porque até hoje não existe remédio que faça o paciente tomar remédio. Então, é a gente, a psicóloga ali direto, não, você tem que tomar, você tem que, né, ter coragem para ir. Então, são alguns fatores aí que a gente vê que contribuem para a adesão medicamentosa. E, doutora Bruna, assim como os sintomas são de pessoa para pessoa, né? A doença se manifesta de forma diferente de pessoa para pessoa, o medicamento também, né? Porque muitas vezes um paciente, ele, por exemplo, ele fica muito bem com o lítio e outro paciente já não fica, né? E quando isso acontece, o ideal é que o paciente se reporte ao médico novamente, não é isso? Para que a medicação possa ser substituída, para poder encontrar outras alternativas. Exatamente. É esse o trabalho que a gente tem que ter, né? E de você, assim, é o que eu falei, o efeito que pode dar em mim pode não dar em você. E a gente precisa levar em consideração o que o paciente fala. Eu já vi muitas vezes o paciente chegar e falar assim, eu saí daquele médico porque falou que eu tinha que aguentar os efeitos, que ia passar e que não era efeito do remédio. Gente, cada pessoa vai reagir de uma forma. Então, tá lá, crise convulsiva raríssimo para aquele remédio, mas o paciente falou que teve crise convulsiva. Eu tenho que levar em consideração o que ele está falando, porque quem está tomando é ele que sabe o que está sentindo. E também tem a questão de ler bula, né? Tem muito paciente que lê bula e vai sentir tudo que está escrito na bula, ou vai no Google, e isso atrapalha muito, né? Porque é um negocinho que assim eles fazem muito grandioso. Por isso que é o que a Luciana falou, tem que ir atrás do médico e perguntar, isso é normal, isso passa, né? Isso é do remédio, porque às vezes nem é do remédio mesmo. Sim. Tem que ter esse contato. E muitas vezes, né, doutora Bruna, o paciente está num sofrimento muito intenso, porque, na verdade, o paciente ele só busca o atendimento, tanto médico quanto psicológico, quando ele está na crise, né, quando ele está muito mal. Porque é importante deixar claro que o transtorno bipolar, ele diz muito mais sobre episódios depressivos do que de mania propriamente em si, não é mesmo? Sim. É isso que você falou e o que tem na literatura hoje, né? A maioria dos pacientes vão buscar ajuda na fase depressiva. E aí, quando aquela primeira consulta é muito rápida, quando eu não olho a história longitudinal do paciente, o que eu vou ver? Eu vou ver um episódio depressivo, então vou tratar com antidepressivo, não é? Então, é essa a grande questão. E aí, muitas vezes, quem que vai conseguir reparar tudo isso? A psicóloga que está ali acompanhando, já está com mais de um mês com o paciente, né? Vocês começam a compreender ali como que foi um pouco da infância, da adolescência. E é isso que é importante, a história longitudinal, para que eu consiga dar o diagnóstico. Então, assim, resumidamente, né? A bipolaridade, eu preciso ter um episódio de hipomania, um episódio de depressão ou só um episódio de mania. Como que eu vou saber disso? É investigando a história. Então, depressão, muita gente sabe o que é, a pessoa fica mal, né, triste, desanimada, consegue às vezes até trabalhar, mas tem ali um episódio depressivo. A hipomania é aquela fase de agitação, de impulsividade, de insônia. E lembrar que mesmo na hipomania, que já é algo sutil e leve,
tem graus variados. Então, vou ter paciente que na hipomania vira à noite acordado, e eu vou ter paciente que dorme às 10, e às vezes na hipomania dorme 10h30, mas está tendo alguma alteração. Eu vou ter a irritabilidade na hipomania, aqueles que quebram coisa, que partem para agressão física, verbal, assim como eu vou ter aqueles em que a irritabilidade é interna, eu não externalizo que eu estou irritada, porém eu estou. Então, são graus variados, é por isso que a gente não pode também se comparar, né? Porque às vezes vai ter um parente ali que tem mania e vai falar, não, eu não tenho nada a ver com fulano porque ele é psicótico, fica mal, é internado, eu nunca fiz isso. Então, não dá para se comparar, cada pessoa Tem vai muito ter. o jeito, aquilo ali é da personalidade dele, ele é assim, o pai é assim, quer dizer, lógico, né, por ser genético, tem que ser assim mesmo, mas eles falam que é parecido, eu sou parecido, porque Isso. é Ó, difícil. Porque uma pessoa... se você vai num cardiologista e ele te dá, assim, 5 medicações, é tranquilo, ninguém se preocupa, ninguém, todo mundo toma a medicação direitinho. Vai o psiquiatra passar, já tem, vai para o Google, vai procurar bula, vai procurar. É complicado, até mesmo tem familiar que acolhe, que ajuda, mas tem familiar que dificulta o trabalho da gente. Tem que psicoeducar o paciente e a família também. Exatamente. Só pulando aqui, teve uma pessoa que falou, Ana Paula falou que tem pessoas que apresentam quadros de mania, outros depressivos e outros de hipomania. Dentro de cada pessoa, né, vai ter uma manifestação diferente. Então, eu atendo casos em que a pessoa tem um único episódio de hipomania na vida e depois só tem depressão, depressão, depressão. Assim como eu tenho aqueles que só tiveram um episódio de depressão leve na vida e vivem na hipomania. Então, são graus variados. Eu atendo pessoas da mesma família que um está na hipomania sempre, o outro só fica na depressão. Então, isso também é importante, a gente saber qual polaridade predomina naquela pessoa. Isso vai interferir, inclusive, no próprio tratamento, né, de escolha para aquele indivíduo. Isso também faz parte da nossa entrevista lá na primeira consulta. Entender o que predomina ali. Quando você fala de história longitudinal, é a história de vida, né? Isso. Do paciente. E muitas vezes tem muita informação que ela é omitida, né? Porque quando a pessoa ela começa a falar da história de vida dela, eu não sei se é por medo, né? Por vergonha, por preconceito, qualquer motivo que seja, às vezes ela omite dados que são de muita importância para a gente. Porque, por exemplo, o paciente diz assim: olha, mas na minha família nunca aconteceu isso, eu não entendo como é que eu tenho né, esse transtorno, essa doença. Só que quando a gente começa a questionar, mas você tem algum tio que tem depressão, você tem algum primo? Quando termina a sessão, a gente está ali com a árvore genealógica bem enfeitadinha, né, doutora Bruna? Exatamente. E é isso, né? O diagnóstico não é só ali pelos critérios. A gente sabe que tem toda uma coisa por trás, né? Quando a gente se acostuma ali, quando atende muitos casos, a gente começa a ver fatores de risco, né? Que são muito importantes para que a gente dê o diagnóstico. E um deles é esse que você falou, é genética. É uma doença que você já herda aquele gene e que às vezes vai ficar adormecido a vida inteira e às vezes ele vai despertar e realmente vai desenvolver o quadro de transtorno bipolar. Então, vão ter vários fatores, um início mais precoce, tudo isso a gente tem que estar antenado para poder juntar os fatores de risco com os sintomas que o paciente está apresentando e com a história de vida dele, para poder dar o diagnóstico. E também tem a não aceitação do diagnóstico, né? Isso aí é pior ainda. Eu acho que a não aceitação do diagnóstico é um dos impeditivos para adesão ao tratamento, na verdade. Muito. Porque muitas vezes a pessoa ela sabe que a doença está em curso, ela está sofrendo, mas ela fala na terapia: eu não aceito esse diagnóstico, não consigo aceitar, e eu não consigo assimilar que eu tenha que tomar tanto medicamento, né? Porque a pessoa vem com uma pré-ideia, né? Um preconceito sobre o remédio, em primeiro
dialogar e sobre o próprio transtorno em si. Porque eu creio que o que mais dificulta a adesão ao tratamento, doutora Bruna, primeiro, falta de conhecimento sobre o transtorno, né? Que é a psicoeducação. Segundo ponto, muitas crenças, né? Crença de senso comum, inclusive. Porque eu estava até conversando com a Márcia, se um cardiologista passa, dependendo da situação do paciente, do adoecimento desse paciente, o cardiologista diz assim, olha, você vai tomar 10 medicamentos. Ok. Nos questiona. Só que quando esses pacientes chegam para a gente na terapia, eles falam assim, nossa, mas o médico passou muito remédio para mim, eu não quero tomar esse tanto de remédio, eu não quero depender desse tanto de remédio. Você veja que falta para eles informação sobre a medicação que causa dependência, que são poucas. Os efeitos colaterais também da medicação. Os efeitos colaterais. Eu tenho paciente que não, eu estou engordando depois que comecei a tomar remédio tal e tal, só que estava engordando antes da medicação. Começou a tomar medicação, continua engordando, mas também tudo isso é um sintoma, eu já expliquei isso, mas fica difícil de entender. Aí a culpa vai tudo para a medicação. Estou engordando, estou irritada. Não é mais da doença. Estou tremendo. É difícil. É exatamente isso que a Luciana falou. A não aceitação do diagnóstico é um dos fatores que contribuem para essa má adesão, né? Então, eu tenho muita dificuldade quando vem um paciente que às vezes nem é ele que procura a gente, é um familiar, é a mãe, é o pai que fala, não, você vai fazer terapia, você vai passar na consulta. E há uma grande dificuldade até da gente convencer aquele paciente a tomar o remédio, porque ele vai pensar, por que eu vou tomar esse remédio? Eu não tenho esse diagnóstico. Só que também a gente está vendo aí um movimento contrário, né? A gente está vendo um movimento de pacientes buscando a gente já com o diagnóstico. Não sei se vocês já viram, mas o paciente já vai na psicóloga, já vem em mim, fala, olha, eu tenho depressão há muito tempo, e aí eu comecei a seguir a Márcia Buentes, a Luciana, o doutor Diego, e aí eu vi que tem tudo a ver comigo, e eu quero saber se eu tenho isso. Isso é muito bom, né? A gente não sabe o impacto que isso causa na vida de alguém. Porque aquela pessoa, ela começa a perceber que ela não é uma pessoa inconstante, não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa deprimida que está sempre para baixo. Ela não é isso. Ela tem uma doença que provoca isso. E que não melhora com antidepressivo porque não é o melhor tratamento. Exatamente. E aí ela vai já com aquela esperança, em vez de vir, né, já armada de não, eu não vou ter nenhum diagnóstico, nenhuma coisa crônica, eu já vou querendo saber que não, há uma esperança de que eu vá melhorar, há uma esperança de que tem um tratamento para o que eu tenho e eu vou melhorar, né? Então, esse movimento está sendo muito importante. É por isso que a gente tem mesmo que difundir essa informação, porque hoje há mais pacientes, né, sabendo mais de transtorno bipolar. É verdade. Psiquiatras, psicólogos, então, o que é muito bom, porque quando esse paciente ele tem o conhecimento, ele não vai naquela psicóloga que fala coisa com coisa, ele vai saber que não, essa daqui não sabe nada do que eu tenho. Então, isso é muito importante, ele vai ganhando tempo, né? Então, muito importante esse movimento que está acontecendo hoje em dia por conta das redes sociais, a maior parte. Tem muita informação, né? Tem muita informação. Muitas vezes o paciente já chega para... quando faz um contato comigo, por exemplo, eles já perguntam assim, você é TCC? Né? Eles já perguntam. Aí a gente informa. Outra coisa que é muito interessante, com o advento das redes sociais, a gente tem muita informação. É claro, tem muita informação ruim, tem muito desserviço, né? Mas eu acho que hoje a gente está vivendo um momento, tanto na psicologia quanto na psiquiatria, de uma clareza maior, né? Está se construindo todo um imaginário social sobre o transtorno bipolar, principalmente, que tem muito estigma. Eu acho que a gente já avançou muito, né? A gente vem avançando, vem avançando, né? Tijolinho por tijolinho, né?
é um trabalho de psicoeducação, né? Quando eu falei para a Márcia que eu achava que a gente precisava ter uma forma de fazer uma psicoeducação para levar mais informação para as pessoas, né? Pelas redes sociais, foi aí que surgiu a ideia do Bipopapo, que é exatamente levar informação de qualidade, com embasamento científico, né? Sempre trazendo grandes profissionais como a doutora Bruna para esse debate que beneficia as pessoas. A utilidade das pessoas carecem de informação de qualidade. Sim. Né? Porque quando um paciente chega, por exemplo, e diz assim, olha, no TikTok diz que eu sou narcisista. Eu fiz lá o teste, eu sou narcisista. Então, é uma coisa um pouco banalizada, né? Então, o nosso papel é muito importante nesse sentido, né, doutora Bruna? Que é esclarecer o que é o transtorno, na verdade. Sim. Mostrar para o paciente que... Para o paciente e para o familiar, né, também, para a rede de apoio, para todos que estão em volta do paciente. Que tem tratamento, não tem cura, tem tratamento, tem controle de sintomas. Né? Outra questão que eles trazem muito, doutora Bruna, é assim, mas por quanto tempo eu tenho que tomar o remédio para ficar estabilizado? Essa é a pergunta de milhão, né? Porque a gente não tem essa resposta. Cada pessoa vai reagir de um jeito. Sinceramente, eu já vi pacientes que eu dei o diagnóstico, entrei com lítio, não deu nem 20 dias na dose terapêutica, a pessoa estabilizou e está até hoje. Assim como eu tenho pacientes que eu já tentei 3, 4, 5 tipos de estabilizadores de humor e ainda não melhorou depois de um ano. Então, é muito difícil dar essa resposta. Eu sempre falo, olha, não espere que em uma semana vai melhorar. Se a gente for pegar, nem antidepressivo numa depressão unipolar é tão rápido assim. O nosso cérebro, ele é delicado, ele precisa de tempo. Não é que nem a cirurgia ali que você tá com apendicite, arranca o apêndice e tá boa. Não, demora meses, às vezes, para você se adaptar. Então, eu nunca prometo, você vai melhorar daqui a um mês. A gente espera que melhore sempre o mais rápido possível. Tem uma pergunta aqui, ó. O uso de álcool moderado, o Vitor está perguntando, o uso de álcool moderado, sem exageros, apenas casualmente pode trazer prejuízos? Sendo que estou virando o exemplo de dividir um vinho e uma caipirinha. O uso de álcool é o seguinte, existem medicamentos que não dá para tomar quando você ingere, né, o álcool, exemplo dos benzodiazepínicos mesmo, não dá para usar. Agora sim, o álcool, eu sempre falo para os pacientes, evite pelo menos até você garantir a sua estabilidade, porque não é nem que interage com remédio, alguns sim, né? Alguns quando tem uma excreção ali com metabolismo hepático, pode causar alguma reação ruim ali, uma náusea, se já tem algum problema hepático, pode ter esse risco. Mas não é nem muito pelo remédio, mas por conta do próprio nível, né, da própria capacidade do álcool de instabilizar. Então, se a gente for olhar, muitas pessoas é que elas não reparam. Mas se começar a reparar, depois de uma noite ali de bebedeira, eu passo a semana toda desanimado, triste, com dor de cabeça. Então, por conta desses efeitos, eu peço que evite, né? Não vai, assim, não é uma vida inteira. Claro que vai ter restrições. Alguns pacientes realmente vão ter que ficar sem o álcool para o resto da vida. Alguns, claro, vai ter as exceções. No ano novo, uma taça de champanhe, uma taça de vinho. Mas enquanto você não está estável, evite. Evite porque não só por conta de medicação, mas pelo própria capacidade de instabilizar que o álcool tem. Inclusive, quando a gente estuda os estados mistos, né, um dos motivos para essa ciclagem rápida, para esses quadros mistos aparecerem, serem muito comuns, é o uso de substância. Isso inclui lá o uso dos psicoestimulantes, da maconha, do álcool. Então, se você perguntar assim, o que eu posso fazer para melhorar? Qual que é a minha parte? Evitar o uso de substâncias, ter rotina de sono, higiene do sono,
uma boa alimentação, praticar atividade física. Isso é o que você vai fazer para se ajudar, né? Além de tomar o remédio e ir para terapia. Então, é bom evitar. Doutora Bruna, é que o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Exato. Isso é importante que as pessoas saibam. Por isso que muitas vezes a pessoa tem uma noite de bebedeira, ela passa a semana numa bad, né? E chora e fica mal. Por quê? Porque o álcool tem essa capacidade. E se já é. Depressão. Se a gente já está falando de um paciente que tem uma neuroquímica desregulada, É verdade. tende a piorar. Sim. Né? E se é para o teu bem, não faça uso. Né? Estabilizar é o objetivo tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. Né? Que o paciente fique estabilizado. É um trabalho que assim, nós não podemos... eu digo sempre que eu não tenho como fazer ter uma varinha mágica, assim como a medicação também. Começou a tomar, vai ficar tudo bem. O paciente também tem que fazer a parte dele, né? Eu ajudo na psicoeducação, na psicoterapia, doutora Bruna com a medicação e o paciente mudando o quê? Os hábitos, o estilo de vida, com rotina, dormir e acordar no mesmo horário, se expor à luz solar, luz do dia, né? Luz natural, atividade física, quer dizer, é multifatorial, quer dizer, é um conjunto, todo mundo tem que, a família também tem que ser psicoeducada, trabalhar junto, ajudar, né? E entender. Nossa, doutora Bruna, a Márcia falando isso, eu estou me lembrando de uma situação que eu vivi segunda-feira. A mãe de uma mensagem para chama a gente de doutora, né? Doutora, tira da cabeça da minha filha essa história de tomar remédio. Olha só. Aí, assim, mas por quê? O que está acontecendo? Não, eu não quero. Na nossa família, ninguém nunca usou remédio psiquiátrico. É constrangedor, tá ficando desagradável, porque ela não quer mais participar de determinados eventos familiares, porque ela quer dormir cedo. A menina muito bem psicoeducada, olha só. E a mãe pedindo para eu tirar da cabeça da menina todo o trabalho que eu tenho feito de psicoeducação, que a menina aderiu de uma forma maravilhosa. Porque uma jovem de 18 anos aderir bem à rotina, né? Rotina de sono, praticar atividade física, ela mudou a alimentação dela. Aí a mãe me manda uma mensagem pedindo que eu interceda para que a menina abandone o tratamento medicamentoso por preconceito. Sim. Por vergonha né, que ela toma esses remédios. Acontece mesmo. Porque, doutora Bruno, você concorda que existe um preconceito muito grande quando se diz respeito a medicamento psiquiátrico? Sim, com certeza. E é muito comum mesmo isso, né? Da família falar, o próprio paciente falar, eu não quero tomar remédio. Por que você não quer? Porque remédio vai me dopar. Isso. E quase nenhum que a gente usa tem esse efeito, né? Dopar causa sonolência. Então, o que acontece? Existem medicamentos que causam sonolência? Existem, mas eles vão ter o uso bem adequado para a situação. Então, o paciente está virando noites e noites, esse é o medicamento que vai ser escolhido. Mas a grande maioria não causa isso. Pelo contrário, os estabilizadores de humor que a gente usa, eles vão dar mais energia. Porque você já está deprimido, então a gente não vai colocar remédio para tirar a tua energia. É para dar energia, é para tirar a tua irritabilidade, é para tirar a tristeza. É isso que as pessoas têm que entender, né? E volta aquilo que a Márcia e você falaram. Quando é o remédio do cardiologista, eu tomo de boa. Quando é o nutrólogo que passa, as 1001 vitaminas eu vou tomar de boa. Mas por que eu não tomo? Tem injeção, né? Vai tomando injeção, vai ficar magra, vai ficar maravilhosa. Agora, a medicação do psiquiatra. E é onde a gente tem que focar na nossa saúde mental, porque sem ela, como que a pessoa está deprimida, ela vai fazer atividade física? Ela vai geralmente
ter ganho de peso, porque não está fazendo atividade física, às vezes acaba descontando na comida. E aí vem uma questão, né, que na depressão mista, principalmente, acaba indo, né, surgindo esses episódios de impulsividade para bebida, para maconha, para comida, própria masturbação, porque a pessoa quer um pouco de dopamina, quer um pouco de prazer. Então ela vai para esses prazeres imediatos. E aí vem o saldo. Dívida, bebe, aí fica mais instável do que já está, come, aí engorda. Então, por isso que a gente tem que, né, traçar um tratamento aí com medicação, porque a gente sabe que tem a base neurobiológica, que só terapia não vai adiantar, só atividade física não vai adiantar. É um conjunto. É tudo junto. É mudança mesmo de hábito, criar uma rotina. Quer dizer, todo mundo tem uma rotina, até ficar deitado numa cama o dia inteiro, mexendo no celular, ou ficar no sofá deitado, é uma rotina. Aquela rotina de ficar deitada. Porém, é uma rotina. Tem que mudar estilo de vida, né? Mudanças de hábitos. Vai ser difícil? Vai, mas no primeiro dia faz um pouquinho, no segundo mais um pouquinho, e tem uma hora que a pessoa vai ter prazer. Eu tenho uma paciente que fala assim, nossa, é tão bom eu acordar cedo. Uma menina que dormia de manhã, 5 horas da manhã, é tão bom eu acordar cedo, caminhar e ver assim que eu tenho um dia para produzir. Quando ela queria estar a noite toda, ela queria estar uhul. E de dia ela queria estar dormindo. Depois que ela conseguiu ver e criou o hábito, mudou toda a rotina dela, que ela viu como é prazeroso ter uma vida estabilizada. Ela fica até com medo, que ela fala assim, nossa, eu estou ficando um pouco animada, será que eu estou virando? Não, a felicidade também é uma emoção, né? A tristeza, isso aí faz parte, tanto faz. Você não vai estar virando, isso aí é da sua personalidade, isso aí é seu. E ela está super bem. Bom. Quando eles sofrem muito com sintomas, Exatamente. eles têm essa característica Esse de ter... medo, não, eu estou ficando um pouco feliz, não posso, eu tenho que ficar mais calma. Não, a pessoa tem o direito de ficar feliz. Teve uma pergunta aí que foi basicamente nesse sentido, né? Como que eu sei que eu estou estável? E aí é isso, é vida normal. Não é porque você está estável, vai virar um robô agora. Não, você vai ter emoções normais. O meu filho aprontou comigo, eu não posso me dar o direito de ficar irritada? Não, eu vou ficar irritada. Aconteceu uma coisa muito boa na minha família, comigo, eu vou ficar feliz. Claro. Então, é por isso que eu falo, né? A terapia ela é importante ali, tanto no período da instabilidade, como no pós, da estabilidade, porque você vai entrar no processo de autoconhecimento. Às vezes você passa tantos anos com a doença que você não sabe mais quem que é você e fica da doença. Exatamente. E aí entra a importância da terapia. Não, vamos lá. Isso aqui é seu, você é essa pessoa animada, feliz. Então, isso tudo tem que ser trabalhado na terapia. Assim como as expectativas, tá? Na hipomania eu ia para academia e ficava 6 horas na academia. Então, você não vai ficar porque não é normal ter tanta energia assim para gastar na academia. Então, tem que alinhar as expectativas, porque aquela energia, aquela euforia, sintomas que você tinha na hipomania, você não é para ter com o tratamento. E aí, dá-lhe terapia para esse povo. A Vanessa diz assim, o preconceito contra os medicamentos são horríveis para nós que temos o transtorno. A fala dessa mãe, Luciana, é exatamente a fala da minha família inteira. Não é fácil, Vanessa. Mas que bom que você é comprometido com o seu tratamento, né? E teve uma pessoa que falou que não fala para as pessoas que tomam a medicação. Eu falo muito para os meus pacientes, se você acha que contar até para sua mãe vai ser contraproducente, a pessoa não vai te apoiar. Exatamente. Para quê, por quê e para quem? É a mesma Isso. Para coisa quê? Por você... quê e para quem? Eu sempre falo essas 3 coisas. Não precisa falar. Não tem que falar. A mesma coisa, você precisa revelar seu diagnóstico para todo mundo? Não. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, que a gente deve falar dos nossos problemas, que é para quem pode ajudar a resolvê-los. Com certeza. Né? Então, muitas vezes o paciente ele está naquela angústia. Eu falo no meu trabalho, eu falo para o meu namorado, eu falo para a minha família. Eu tenho um paciente que faz terapia escondido.
Porque a família não entende. Eu não sei se não entende, se não quer entender. Enfim, eu fico feliz porque ele não desiste. Uhum. Isso. Porque ele já sofreu muito, entendeu? Então, quando a pessoa ela sofre muito com os sintomas, com as crises, ela entende que vale a pena o tratamento. E a gente sabe que tem muitas famílias que não apoiam. Eu fico muito mal quando eu vejo que aquele paciente, igual essa que você falou, eu tinha também uma paciente jovem, que ela que tinha que dar um jeito de arrumar dinheiro para poder pagar remédio, terapia, psiquiatra, porque a família não queria nem saber. E de uma família rica. Então, é isso, às vezes você tá sozinho. E eu me emociono muito, eu fico muito feliz quando eu abro assim a tela do computador e tá lá o pai do lado, a mãe do lado, o esposo, que eu sinto que aquela pessoa ali, nossa, ela vai ter essa rede de apoio, né? E a pessoa tá ali, tá na consulta inteira, né? Com os olhos atentos e pergunta o que que eu posso fazer, qual que é o meu papel, como que eu vou ajudar. Gente, isso é muito bom. Essa rede de apoio é muito importante para o paciente. Nossa, o acolhimento da família, né? Nossa, é Faz muita fundamental. Muito. diferença. Porque Porque ter o diagnóstico é uma coisa libertadora. Imagina você não saber o que você tem. Tem o diagnóstico, ok. Tem medicação? Tem. Tem tratamento? Então, por que não tratar? Por que não acolher? É tão fácil, né? As pessoas é que ficam nessa coisa. Tem gente que prefere dizer que é TDAH do que transtorno bipolar. Não, eu sou TDAH. Eu acho que é bonito isso, né? O TDAH ficou um pouco famoso, não sei. Eu acho que falam que só tem ansiedade, né? Então, assim, eu entendo quando esbarra muito nessa questão que o paciente sabe que se ele falar para as pessoas o diagnóstico dele, ele pode ser rechaçado, discriminado. Porque o estigma social pesa muito ainda, né, doutora Bruna? Muito, muito mesmo. Inclusive, eu estava recebendo muitas cartas até do Detran de médicos solicitando para ver se a pessoa pode dirigir por ter o diagnóstico. Então, olha, é um médico que está ali que ele não entende nada do transtorno, né? Então, se o médico que está ali não está entendendo, imagine as pessoas que realmente são leigas, né, no assunto. Elas não vão entender. Elas vão pensar que o bipolar é aquela pessoa que ora tá bem, ora tá de mau humor. E não é assim. Então, tem esse preconceito. Outra coisa também é o modo como a gente comunica. Então, imagine você tá lá na primeira consulta ou na primeira sessão de psicóloga da vida, e aí a psicóloga fala, você tem transtorno bipolar, tchau, até a próxima sessão. E aí, a pessoa não sabe o que é aquilo, é uma bomba que você joga na mão dela e ela que vai ter que ir atrás. E aí tem aquela questão que a Luciana falou, vai ter bons conteúdos e vão ter conteúdos péssimos falando de transtorno bipolar, assim como tem de outros transtornos, como o borderline, a gente já viu, né, muitas coisas tristes a respeito do diagnóstico. Então é isso, a gente tem que cada vez mais desmistificar isso, tornar mais leve, né? porque, como a gente estava falando, existem informações bem bacanas, coisas que acrescentam, que ajudam, mas também tem uma partezinha que é bem complicada aqui da internet. Mas que bom que nós estamos aqui para poder ajudar a desmistificar tudo isso. E outra coisa, doutora Bruna, eu falo sempre para meus pacientes que não é só a medicação, não é só a terapia. O paciente, existe uma parte do tratamento que só o paciente pode fazer. Rotina, né? Rotina, por exemplo. A pessoa construir rotina, a gente sabe que não é fácil, é necessário. Inclusive, eu indico para os meus pacientes, eu falo, faça a agenda do seu dia de amanhã, o seu planejamento, porque isso traz previsibilidade do seu dia. A falta de previsibilidade deixa o paciente numa falta de sentido. Aí a pessoa acorda, fica na cama, não sabe o que vai fazer, por onde começar, e a hora está passando. E ela está no telefone, ela está no smartphone, só olhando o feed, só olhando stories, e o dia acabou, vem a frustração, vem a culpa, porque ela não fez nada. É um dia perdido. Por
Isso que eu sempre falo que rotina é estrutural, principalmente em transtornos mentais. A rotina faz bem até para quem não tem transtorno mental. Imagina todo mundo. Você ter uma organização, uma rotina, um planner para você no domingo já organizar a sua semana, isso é bom para todo mundo. É o que eu costumo falar para os pacientes. Não é porque você tem o diagnóstico de bipolaridade que você vai ter restrições. Que, por que eu tenho isso? Todo mundo tem que evitar o uso de substâncias, todo mundo tem que ter rotina de atividade física também, alimentação saudável. Gente, isso é para ter uma vida saudável, cedo, acordar cedo, dormir na mesma hora, acordar. Isso aí ajuda também a quem não tem o transtorno bipolar, né? Ter uma rotina. Agora, para quem tem, é fundamental fazer. Tanto que eu já vi pacientes instabilizarem quando fizeram mudança de casa, mudança de cidade, ou até mesmo de emprego. Muda muito ali o padrão, eles acabam instabilizando alguns, para a gente ter noção do quanto que a rotina é importante na vida dessas pessoas. E a medicação, né, doutora Bruna, é importante que as pessoas entendam, principalmente as pessoas que sofrem de transtorno bipolar, que estão aqui participando da nossa live, é que o medicamento é o melhor amigo deles. Neuroprotetor. Mas eu vou ter que tomar remédio para a vida toda? Vai, e ainda bem que existe remédio para isso. Exatamente. Ruim se não investir. Ruim não ter o diagnóstico, não ter medicação e a pessoa não saber o que fazer, o que tem, ficar em sofrimento. Que bom que tem. Aí o grande problema também, né, falando um pouco do tema de hoje, que é de adesão, é aquela questão, melhorei e vou parar. Eu ia te perguntar, tá até anotado aqui, melhorei e vou parar, e aí? Melhorei e vou parar, para, aí você tá criando um monstro, né, porque vai voltar, e volta às vezes mais forte, mais resistente. Eu comparo muito com infecções, né, às vezes quando a gente tem uma infecção de garganta, o antibiótico é tão bom que deu lá 2 dias eu já não sinto nada, nem dor, nada. Exatamente. Só que o médico não prescreveu tomar por 7 dias, aí eu não tomo. E o que acontece? Eu crio uma bactéria resistente e que da próxima vez aquele antibiótico não vai servir, vai ter que ser o mais potente. A mesma coisa aqui, para transtornos de ansiedade, de depressão bipolar e de transtorno bipolar. Você pode até não tomar, né, interromper o tratamento, mas você sabe que vai voltar. Mais cedo ou mais tarde vai voltar. Então, é uma besteira fazer isso, porque sempre volta e cria aquela angústia. Tomando a medicação, pode voltar. Sim. Né? Mesmo com a medicação direitinho em dia, pode desestabilizar também. É por isso que eu sempre falo, né? Tem que conhecer, né? O que você trabalha lá na terapia, psicoeducação. Cada pessoa vai ter, né, os seus sintomas. Então, se os meus sintomas geralmente são o quê? Minha impulsividade vai para comida e compras. Então, estou comprando demais, comendo demais, eu estou dormindo pouco. Opa, peraí. Eu sei que isso aqui pode ser um início de alguma coisa, eu vou ter que pedir ajuda. Eu mando mensagem para psicólogo, para psiquiatra, porque, por exemplo, na epilepsia existem alguns tipos de crise que são com aura, né? Então, eu tenho sintomas antes de ter a crise. Então, se eu tenho uma tontura, eu posso estar 10 anos sem ter a crise, mas eu tive aquela tontura, eu já sei que é um sinal ruim e que eu tenho que buscar ajuda. Então, a mesma coisa é no transtorno bipolar. Por que eu tenho que conhecer a doença? Para estar sempre à frente dela. Sentiu que as coisas estão um pouco ruins ali, opa, não é normal eu estar gastando muito. Se eu estava vindo numa época que eu estava juntando dinheiro, não é normal eu estar com sono alterado, se minha vida está tudo ok, eu durmo cedo. Então, eu tenho que pedir ajuda. Eu vou estar sempre na frente da doença, e não ela à frente de mim, porque aí eu vou entrar num episódio que às vezes é mais difícil de controlar. Então, é para isso que serve também a psicoeducação. Sobre isso, doutora Bruna, eu tenho uma planilha de automonitoramento que eu mando para os meus pacientes, que é bem interessante, que diz respeito ao humor, ao sono, irritabilidade, energia, ansiedade e impulsividade.
Porque, Uhum. e eles preenchem, tem deles que preenchem, tem deles que não. É, e eu explico, eu falo o seguinte: através dessas planilhas de automonitoramento, é que a gente vai saber se o tratamento medicamentoso está atendendo às necessidades do paciente, se ele está tendo muita oscilação de humor, muita impulsividade e muita irritabilidade, isso já é um preditor de uma crise. Pode ser que o paciente já tenha deixado de tomar a medicação, porque muitos, quando se consideram estar bem, deixam o tratamento de lado. É como você falou. E como Até a psicóloga de lado tem muitos também. Ah, eu já estou bem, está alta, né? Depois volta pior ainda. Só que o transtorno bipolar é uma doença que ela tem uma progressão, né? O que a gente chama de neuroprogressão. Então, os estadiamentos. Então, quanto mais a pessoa resiste ao tratamento, mais crises ela vai ter, sintomas mais intensos, crises mais duradouras, o sofrimento é bem maior. E o intervalo de uma crise para outra passa a ser cada vez menor, né, doutora Bruna? Exatamente. Então, é por isso que a gente tem que insistir que tem que tomar remédio para evitar que tenha esses episódios aí. Né? Não tem um paciente até hoje que não se arrependeu de ter parado a medicação, porque volta. Uma pessoa comentou, tomo 7 medicações por dia, não tem a mínima preocupação se o médico vai suspender. É isso, né? Você tá tomando os remédios, ok. Tá fazendo algum mal para você? Tá te causando algum efeito colateral? Não. Então, por que você vai mexer com o que tá quieto e correr um risco muito grande de ter uma crise? Uma coisa é estar tendo algum efeito ali muito ruim, um efeito colateral que está te atrapalhando muito. E aí, quando tem, claro, você vai ter que falar com o médico, porque aí, ou suspende, ou troca por outro. Mas se o remédio está ali, está te ajudando, não tem efeito colateral, porque essa pressa em, eu tenho que tirar, não quero tomar muito remédio por dia. Não tem que ter pressa, né? Tá ajudando, então é isso. E às vezes alguns efeitos colaterais, eles vão ter como remediar. A pessoa falou da queda de cabelo aí com o divalproato. Existem vitaminas para isso. Às vezes diminuindo a dose já ajuda. Então, alguns efeitos colaterais a gente vai conseguir manejar. Quando não consegue, aí não tem jeito. Não posso ficar obrigando o paciente a tomar um remédio que não está sendo bom para ele. Eu já tive uma paciente que teve uma diarreia com um remédio que era todo dia diarreia. Eu falei, eu não vou te deixar com esse remédio, é humanamente impossível você conviver com uma diarreia dessa. Aí eu vou lá e tiro, porque eu já tinha tentado de tudo. Então, alguns efeitos a gente vai conseguir remediar. A grande maioria passa. Quando a gente não consegue, eu também não vou. É como se fosse um castigo para o paciente, eu não vou fazer isso. Por isso que eu falo, tem que levar em consideração o que o paciente fala, porque quem está sentindo é ele e quem está tomando é ele. Então, se eu não faço nada por ele, e aí? Meu cabelo vai continuar caindo, eu vou ficar careca, como é que eu vou fazer? Não vou tomar, eu não tomaria mesmo. Então tem que ter esse diálogo aí com o psiquiatra. Por exemplo, o lítio, né, ele causa em algumas pessoas tremores finos, né? E em alguns pacientes, esses tremores, eles costumam ter uma intensidade maior, que inclusive deixa a pessoa até disfuncional, né? Porque ela não consegue mais digitar, ela não consegue escrever. Exatamente. Eu acho que pode escrever, né? Eu acho que pode interferir, inclusive, para ela dirigir. Então, quando esse tipo de situação acontece, eu sempre reporto ao psiquiatra, olha, fulano de tal tá sentindo isso, isso e isso. Eu sempre faço isso, né, Bruna? Bruno, fulano tá dormindo demais, o que a gente faz? E tem que avisar mesmo, porque aí nesses tremores do lítio, por exemplo, a grande maioria melhora com ingesta de água, até a urina ficar bem clarinha, geralmente isso é o parâmetro, porque cada pessoa tem um organismo, então não vou falar beba 4 litros de água, às vezes a pessoa está se afogando ali de tanta água, mas o parâmetro às vezes é a urina clara, bem transparente. E aí tem antídotos também, que a gente pode usar para reduzir o tremor, mas tentou de tudo, não deu, a gente vai ver a profissão da pessoa. Você vai ver lá um técnico de enfermagem que está o tempo todo ali furando as pessoas,
der um tremor desse aí, que ele não vai conseguir, é até perigoso. Então, tudo isso a gente vai ter que levar em conta. Tratar transtorno. O diagnóstico já é difícil, o tratamento é que é mais difícil ainda porque é bem individualizado, né? Não é fácil tratar. É singular, né? Como todo organismo é singular, o tratamento também é singular. Cada um reage de uma Tem forma. paciente que sofre com transtorno de ansiedade, que ele fica bem com antidepressivo, outros não. Exatamente. Né? Outros relatam que parece que os sintomas pioraram. Tem a questão também eu tenho uma paciente que reclama muito de se acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro, porque a medicação faz ela fazer muito xixi. Então, falei que o psiquiatra já foi mudado o horário da medicação para não tomar à noite e poder dormir um sono maravilhoso. Dormir a noite Você toda. vê que às vezes uma mudança de horário já ajuda, né? Então não tem porquê. Agora sim, uma coisa importante, se o paciente ele está muito instável, né, já está ali enfesado, já está agoniado, não quer mais. Aí vem um efeito colateral desse, às vezes ele não vai entrar nem aí, ele só vai parar. Por isso que eu fico muito mais segura quando tem psicóloga acompanhando, porque a psicóloga vai conseguir convencer, não, senta aqui, vamos conversar direitinho. Porque não tem semanalmente, né? Isso, agora quando ele não tem terapia adequada, aí é complicado, né? Muito difícil. A instabilidade, ela também provoca isso. Tem paciente que quando está instável faz barraco, briga. E aí a gente tem que entender, porque é muito ruim, gente, tá? Na situação que eles estão, de instabilidade, chegam já sem esperança, né? Que não vão melhorar. Então, para eles, a estabilidade é uma realidade, é uma utopia. Ah, falam de estabilidade, que maneira de estabilidade? Eu estou aqui até hoje, nunca melhorei. Tem uma pessoa aqui que fala que estou completamente instável, de ficar 4... Como, Márcia? Estou completamente instável, de ficar 4 dias sem dormir. Nossa, tá bem ativado, né? Estou nesse nível. Tem que buscar ajuda, não é normal você ficar 4 dias sem dormir. Tem que buscar ajuda o quanto antes. O quanto antes, porque nesse processo de ficar vários dias sem dormir, o cérebro a milhão. Exatamente. E dormir é uma necessidade fisiológica, né? Uma função neurovesical. A privação do sono é uma coisa muito... Nossa! Tem muito consequências danosa mesmo. cognitivas. Sérias. Exatamente. Depois planifica também. Sim. O ideal é que busque ajuda médica o quanto antes. Exatamente. Porque é muito sofrimento, gente. Imagina a pessoa querer dormir e não conseguir, meu Deus. E o cérebro, sabe, a milhão, um monte de pensamentos, e nunca são pensamentos bons, a gente sabe. O conteúdo nunca é bom. Mas a live está maravilhosa. Eu, por mim, eu ficava mais 1 hora aqui, mas nós já passamos um pouquinho, tá? Foi. Já são 9:02, 9:01. A gente se atrasou 10 minutos, Márcia. Então vamos ficar. Então eu vou ficando. Não cai não, né? Eu tenho medo de cair. Não vai cair nada. Então, cair do chão, não. Vamos embora. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Vai. Que bom. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer perguntas nesse finalzinho. Sou pós-bariátrica, final de semana bebo e faço tratamento, mas parece que não vejo resultado há 10 anos. Trocando medicamentos há uns 5 anos com a mesma... Deve ser profissional, né? Quando a gente está 5 anos com um profissional e não vê melhora, está na hora de mudar o profissional. Eu penso assim, né? Tem casos e casos, né? Alguns casos graves vão demorar mais. Mas 5 anos... 5 anos é bem difícil, né? Tem que ter aí... Assim, a gente fala... Tem paciente que fala, já tomei de tudo, mas tem muita coisa envolvida, gente. Tem o tempo que tomou, tem saber se chegou na dose, direitinho, não é? Dose a combinação, porque tem gente que fala assim, mas eu já tomei o lítio, cheguei na dose terapêutica, tomei mais de 1 ano, nunca melhorei. Mas você tomava só o lítio? Não, tomava com venlafaxina, com Venvance, com Rivotril.
Então, as combinações também são importantes. Né? Então, não Exatamente. adianta você estar com o melhor estabilizador do mundo e estar tomando, né, de forma ali em conjunto com outros que não tem nada a ver, né? E saber se está tomando direitinho também. Né? Tem que fazer essa parte. Qual a relação do transtorno bipolar e o uso da maconha? A pior possível. Vamos falar a verdade. É um desafio tratar É um transtorno desafio. bipolar em quem, assim, quando tem uma pessoa que tem a bipolaridade que não usa maconha, já fico, ai meu Deus, o cérebro aqui tá protegido. Mas é muito difícil mesmo, é todo um trabalho que a gente tem que ter, né? Porque também a pessoa às vezes pode estar usando a maconha, como eu falei, na depressão mista, né? Então por isso que ela usa mais a maconha, qualquer outra droga, mas às vezes pode ter uma comorbidade ali, uma dependência mesmo da maconha, mas de qualquer forma, gente, não é para usar. A maconha ela é um fator de risco independente para psicose, né? Inclusive a esquizofrenia. Então, você já tem um gene ali propenso, vamos supor, a ter uma esquizofrenia, o uso da maconha vai ser o gatilho. E aí você não volta mais, né? Já era ali, o cérebro da pessoa vai para outro canto. Então, maconha, evitem, tá? Evitem. Não é seguro, mas a gente faz todo um trabalho também bem individualizado, de acordo com o que cada pessoa pode oferecer, né? Porque assim, pare de usar maconha. Para muitas pessoas que já têm aquele hábito, não vai ser fácil. É. E nem falar assim para uma pessoa que é obesa e emagrece, faz dieta a partir de hoje, acabou, não vai comer mais doce. Então, é todo um trabalho que a gente vai fazer. É bem mais difícil, mas a gente consegue. Terapia, né, remédio, a gente vai tentando de tudo. Porque não se muda hábito da noite para o dia, né? Exato. Não tem fórmula para isso. Mas hábito de anos. É difícil. Exato. Exatamente. E, por exemplo, doutora Bruna, quando a gente fala qual é a diferença de cura e estabilidade no transtorno bipolar? Sempre tem essa pergunta. Uhum. O transtorno bipolar é uma doença crônica, não tem cura. A gente almeja o quê? A estabilidade, que é uma vida normal. Então, lembra lá da diabetes, que é uma doença crônica, o que a gente almeja? Manter níveis equilibrados de glicemia para que você não vá parar no pronto-socorro com uma hipo ou uma hiperglicemia. Na epilepsia, o objetivo é manter sem ter crise epilética para não ter que ir para o pronto-socorro, né, não sofrer com aquelas crises. A mesma coisa aqui. A gente usa os medicamentos para ter a vida normal sem ter o quê? Sintomas de ativação, sintomas de depressão, essa insônia também, né, que às vezes vem muito como um sintoma. Então, a estabilidade, a ausência de sintomas. Né? Então, seria mais por esse sentido. Quando a gente fala em cura, não tem essa associação, porque não para de tomar o remédio. Se parar, vai possivelmente ter uma crise. Né? Mas nosso objetivo é realmente a estabilidade e é possível. Tá? Eu acho que, assim, para a gente encerrar, eu acho que tem que falar isso. É possível. A estabilidade não é uma utopia. Vejam, conheçam pacientes que têm transtorno bipolar, que estão com bons psicólogos, bons psiquiatras, eles vão falar, nossa, realmente minha vida é boa. Hoje eu tenho pacientes que passam comigo umas 3, 4 vezes no ano e é como se fosse uma terapia. E eu acho engraçado que no começo eles trazem anotado, nossa, doutora, é tanta coisa que eu tenho para falar que eu não sei nem se vai dar tempo. E aí, quando tá estável, fala, nossa, eu marquei contigo, mas eu nem sei o que eu ia te falar, porque minha vida tá plena, eu tô super bem. Aí eu, me conta aí as novidades, casou, tá na faculdade. Então, é isso que é o nosso objetivo, né? Ô, Bruno, pergunta aqui de um rapaz. Às vezes tomo diazepam de 10 miligramas e não consigo dormir. O que pode ser? O diazepam, ele é uma medicação que pode causar uma tolerância. Então, se você toma há anos, pode ser que o efeito dele já não esteja com um comprimido, já não seja o mesmo efeito de anos atrás. A outra questão é, o cérebro está muito ativado e aí precisa investigar o que está causando essa insônia.
Não é normal ter insônia, e a maioria das vezes não é uma insônia primária, é sempre secundária a algum transtorno. Ou uma ansiedade, ou uma depressão. Então, tem que investigar a causa dessa insônia e não só ficar usando benzodiazepina, tá? Não é para ficar usando de forma crônica. Tem uma pergunta aqui. Minha mãe é TAB1 e ano passado descobrimos o câncer. Ela está fazendo químio e ela teve uma crise de mania. Tem relação a ver o câncer com a bipolaridade? Olha, é muito subjetivo, né? Eu teria que entender tudo que a paciente está vivendo. Eu já vi paciente ter mania induzida por alguns quimioterápicos, e o próprio estresse que ela deve estar passando, né? Fazendo químio, indo ao hospital, talvez alterando também o ciclo sono-vigília dela. Então, tem que investigar tudo isso. Eu não consigo falar sem avaliar ali o caso da paciente, mas pode ter relação não só com a químio, mas também com a própria mudança de rotina, o estresse causado, né, por um diagnóstico tão difícil como é o câncer. Então, são várias nuances aí que teria que ver para poder falar o que causou esse episódio de mania. E existem medicamentos que causam ativação secundária, né? Por exemplo, o opioide causa ativação secundária. No Corticoide também, corticoide já vi paciente que tomou injeção de dexametasona, uma dose mais alta e teve ativação. Então, realmente tem que ter esse cuidado, né? Tem que sempre avisar que tem bipolaridade para quando for passar em algum outro médico, hospital. Uma pessoa falou aqui, tem horas que dá vontade de sumir, situação horrível desse TAB. O transtorno bipolar, ele é muito sofrido. Por isso que a gente sempre incentiva, né, a buscar o tratamento. Exatamente. Não tem como sair dele sozinho. Não tem. É crônico, é grave, precisa de acompanhamento para a vida toda. Para a vida toda. Medicação, psicoterapia, mudança de hábitos, alimentação, atividade física. Eu costumo dormir cedo, acordar cedo. Que a gente não é obrigada a concordar com tudo, né? A gente não é obrigada a concordar com tudo, mas a aceitação reduz o sofrimento. Então, tem como brigar com a genética? Não tem. E também não é culpa da pessoa ter a doença. Eu acho isso muito importante, claro, porque muitas vezes as pessoas se culpam por ter o transtorno bipolar. Né? E ninguém tem culpa de ter essa doença. Ninguém tem culpa de ter nada, né? Nada. Ninguém tem culpa de ser cardíaco, ninguém tem culpa de câncer. Ninguém tem culpa de ter um problema pulmonar. É que se há tratamento, há esperança, né? Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Se existe tratamento para o transtorno bipolar, tem esperança de vida normal, de estabilidade. O processo não é linear. Você está num processo terapêutico, você está num tratamento medicamentoso. O estresse pode causar uma crise, a gente sabe disso. O ambiente também favorece também, né? Um ambiente invalidante também. Então, não tem fórmula mágica para isso. O que tem é terapia, tratamento medicamentoso com acompanhamento do psiquiatra, principalmente psiquiatra mesmo, gente. Quem trata o transtorno bipolar é psiquiatra, tá? Não é ginecologista, não é clínico geral, é psiquiatra. Muitas vezes, paciente para mim. Eu já vi clínico geral, cardiologista passando remédio psiquiátrico. Porque a partir do momento que é médico, ele está capacitado a atuar em qualquer área, né? Mas assim, fez 6 anos de medicina, acabou a medicina, vai fazer uma cirurgia? Não tem como, né? É a mesma coisa, tratamento também é com psicólogo, né? Sim. Então, muitas vezes a gente conhece vários médicos que são cardiologistas, mas se especializaram em transtorno bipolar. Uma coisa tem a ver com a outra, tá, gente? Uma coisa tem a ver com a outra. Que a gente tem, né? O mais importante é você estudar muito e ter um conhecimento. Exatamente. Né? Reconhecer seus limites para ver se eu consigo ou não consigo administrar. Porque transtorno bipolar é muito grave, né? Uma doença que, se não for tratada, é muito grave. Tem altos riscos, como você iniciou, alto risco de mortalidade por suicídio.
Então, é uma coisa muito séria, né? Psiquiatria não é só passar antidepressivo Não. para todo mundo. Tem que ter, né? Tem que estudar muito aí para poder ter essa noção aí de tratamento mesmo, que é difícil e é individual, é bem subjetivo isso. Então, doutora Bruna, quero te agradecer, Queria né? Quero agradecer a todos. Prazer te receber no Bico Papo, tá? A gente ficou muito feliz de você ter aceitado nosso convite. muito mesmo. Ter aberto o mês de março, o mês do Van Gogh. Olha aí, que Olha, responsabilidade. Eu tá amei, vendo? gente. Amei o Prazer. convite. Muito obrigada aí pelo convite, né? Vocês duas continuem fazendo esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, né? Vocês não fazem ideia do impacto que isso aqui vai ter. E eu vou continuar também acompanhando, né? Agradeço a participação de todos aqui, muitas ótimas colocações, boas perguntas. Espero que essa galera continue acompanhando, né, e divulgando também tudo isso que a gente está fazendo. Mas é isso, muito Eu que obrigada. agradeço, Bruna. Um beijo grande. Um beijo enorme para Obrigada, vocês. gente, por Beijo. todos que estiveram aqui Ó, conosco. Muito obrigada. semana que vem tem mais Bico Papo, hein, gente? Não é quinta. Semana que vem, excepcionalmente, será na quarta-feira, dia 12, doutor Eduardo Mulato. Ótimo. Nosso querido Então, a gente psiquiatra. espera que todos estejam. Rosélia, nossa fotógrafa oficial amada, já fez nosso print aqui, a nossa foto? Ela já tirou nossa foto? Não sei. Já, Rosélia? Eu não sei tirar foto nesse negócio, não. Tirou? Tirou. Vamos lá. Gente, obrigada, tá? Obrigada. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Esperamos vocês na próxima quarta. Beijo. Beijo, beijo, beijo.